Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à oficina Conceitos do Audiovisual da Casa Sephora. Essa oficina tem como objetivo principal trazer para vocês os conceitos da produção audiovisual, seja em fotografia ou vídeo, para que vocês possam aplicar rapidamente o que aprenderam em sua produção para torná-la mais bonita, mais comunicativa, mais pessoal e, ao mesmo tempo, mais universal. Como é uma oficina de introdução panorâmica, não temos a pretensão de nos aprofundar demais nos temas. Nossa abordagem vai ser suficiente, porém, para apresentar de forma clara os conceitos e instigar sua curiosidade para que você procure saber mais sobre o fazer audiovisual. Vamos iniciar a nossa oficina com um tema fundamental para quem produz imagens: como nós as percebemos. Como o nosso cérebro interpreta os objetos e imagens do mundo à nossa volta, como os recebe, como os processa, entende e que reações causam em nós. O desenvolvimento do nosso cérebro, a percepção do mundo, está intimamente ligado à nossa sobrevivência, desde quando éramos presas fáceis de outros animais. Existe uma lógica na percepção do mundo pela mente humana. Saber entender essa lógica, conhecer suas características comuns a todos, é fundamental para podermos criar nossa própria produção visual e também para apreciar imagens de outras pessoas. Vamos então conhecer um pouco mais da Gestalt, escola da psicologia que estuda a nossa percepção dos objetos e imagens. É consenso que no mundo de hoje, tudo parece gravitar ao redor da imagem. Usamos imagens para comunicar como nunca na história da humanidade. Desde imagens simples, como ícones e emoticons, até imagens complexas, como vídeos com trilha e efeitos ou filtros. Hoje parece que toda comunicação de alguma forma se apoia nas imagens. Até rádios e podcasts se utilizam da transmissão de imagens para aproximar o público de seus comunicadores. Ao mesmo tempo, sabemos tão pouco sobre as imagens, sua gramática, sua estrutura, o que torna uma imagem mais especial que outra. Porque, às vezes, não basta descrever só o que aparece numa imagem para passar toda a sua força. Talvez a resposta seja dada pela Gestalt. Gestalt, gestaltismo ou psicologia da forma, é a doutrina ou conjunto de princípios da psicologia baseada na ideia da compreensão da totalidade para que haja percepção das partes. Gestalt é uma palavra de origem alemã sem uma tradução simples e significa algo como integração de partes em oposição à soma do todo. Após extensos experimentos, chegou-se à conclusão de que a percepção da imagem surge como um todo no cérebro, de uma só vez. A primeira sensação já é a da forma, já é global e unificada. Não vemos partes isoladas, mas relações. Uma forma é dependente da outra na nossa percepção. Essa organização, que é originária da estrutura cerebral e da sua fisiologia, é espontânea, não arbitrária, independe da nossa vontade ou qualquer aprendizado. O conceito de gestaltismo foi introduzido primeiramente por Christian von Ehrenfels, no final do século XIX, mas o maior impulso ocorreu a partir da publicação dos estudos realizados na Universidade de Frankfurt por Max Wertheimer, em parceria com os pesquisadores Kurt Kofka e Wolfgang Köhler, a partir de 1910. A partir de experimentos com figuras simples como linhas e pontos, buscaram compreender a forma como interpretamos o que percebemos visualmente. Em uma citação dos autores, podemos dizer que a Gestalt concluiu que vemos as coisas como as vemos por causa da organização ou forças internas que se desenvolve a partir do estímulo próximo ou forças externas. De acordo com a teoria gestáltica, não se pode ter conhecimento do todo por meio de suas partes, pois o todo é outro, que não a soma das suas partes. No exemplo, o conjunto de linhas e elementos visuais à esquerda não constitui nenhum objeto conhecido.
ao passo que, uma vez organizados, eles representam uma bicicleta. Portanto, não basta a simples disposição dos elementos, mas sim a sua organização e a inter-relação entre eles. A mais B não é simplesmente A mais B, mas sim um terceiro elemento, C, que possui características próprias. A bicicleta, por sua vez, evoca em nós significados distintos, mas nessa organização proposta pela figura, ela está universalmente representada. Outro exemplo facilmente perceptível é a ilusão de ótica. Esses jogos mentais oferecem uma clara experimentação de como as relações entre os objetos tendem a influenciar nossa percepção sobre eles. No exemplo A, à esquerda, os dois retângulos têm o mesmo tamanho, embora um deles pareça maior do que o outro pela proximidade com as linhas inclinadas. Já em B, as linhas centrais têm o mesmo tamanho, embora nossa percepção seja a de que a de cima é menor do que a de baixo. Em C, a ilusão é outra. Parecem que as linhas diagonais não são paralelas, embora sejam. Por fim, em D, os círculos centrais não parecem ter o mesmo tamanho, como tem na realidade. Fica demonstrado claramente a influência do conjunto na percepção das figuras. Sua interpretação não as decompôs para que fossem analisadas. A conclusão é imediata. Segundo o critério da transponibilidade, independentemente dos elementos que compõem determinado objeto, a forma é o que se sobressai. As letras R, O, S e A não constituem apenas uma palavra em nossas mentes, mas evocam a imagem da flor, seu cheiro, sua textura, sua cor e seu simbolismo, propriedades não exatamente relacionadas às letras. Após aprender a ler, não mais necessitamos separar letra por letra das palavras que conhecemos para saber qual palavra está escrita. A forma que a palavra tem já nos traz imediatamente o conceito que ela representa. É célebre o jogo que é feito com palavras em que a inicial e a última letra são preservadas, enquanto as outras são embaralhadas, sem prejuízo da nossa capacidade de compreendê-las. Vamos conhecer agora as leis da Gestalt formulada pelos seus principais teóricos. Lei da unidade. Uma unidade formal pode ser identificada em um único elemento, que se encerra em si mesmo, ou como parte do todo. Em uma conceituação mais ampla, pode ser compreendida como o conjunto de mais de um elemento que configura o todo propriamente dito. As unidades são percebidas por meio da verificação de relações, formais, dimensionais, cromáticas, etc., que se estabelecem entre si na configuração do objeto como um todo, ou em partes desse objeto. Uma ou mais unidades formais são percebidas dentro de um todo por meio de pontos, linhas, planos, volumes, cores, sombras, brilhos, texturas ou outros atributos isolados ou combinados entre si. Caso um objeto seja constituído por conjunto de numerosas unidades, pode-se adotar o critério de se eleger unidades principais, desde que sejam suficientes para realizar a leitura. Numa partida de futebol, por exemplo, a bola é uma unidade, uma vez que se encerra em si mesma e se separa dos elementos que a cercam, como os jogadores, o campo, a torcida e etc. Ela é facilmente individualizada por sua forma, cor, tamanho, e por ser a única naquele contexto. Mesmo em uma imagem mais confusa, em que jogadores e bolas se misturem, podemos distingui-la facilmente dos que a cercam pelas suas características extremamente diferentes dos outros elementos. Como uma partida de futebol é um conjunto de várias unidades, podemos eleger as principais unidades constituintes como as traves, os jogadores e etc., cada um com suas características individuais e complexidades, mas que tendem a ser compreendidos como unidades diferentes das demais. Porém, ao analisarmos mais atentamente a bola, percebemos que ela é constituída por vários painéis costurados,
sua câmara de ar, sua válvula. Esta percepção não altera a identidade da bola como unidade, especialmente no contexto descrito acima de uma partida de futebol. Porém, essa percepção já será outra se a imagem é de muitas bolas juntas. Nessa imagem, a identidade da bola como unidade se mantém, mas como parte de um conjunto de unidades, de forma menos evidente do que quando está inserida num contexto comum do dia a dia, que é a de ser uma única bola em disputa numa partida de futebol. A próxima lei da Gestalt que vamos tratar é a lei da segregação. Segregação é a capacidade perceptiva de separar, identificar, evidenciar, notar ou destacar unidades de uma composição ou de parte dela, levando em conta relações formais, de tamanho ou posicionamento, entre outros. Pode-se separar uma ou mais unidades, dependendo da desigualdade dos estímulos produzidos pelo campo visual, em função da força de um ou mais contrastes. A segregação visual é possível por vários meios, como pontos, planos, volumes, cores, sombras, brilhos, texturas. Para fins de leitura da imagem, podemos criar hierarquias de segregação, destacando-se somente as unidades principais de um todo mais complexo, desde que essa simplificação seja suficiente para o objetivo da análise que se pretendia fazer. De uma maneira absoluta, a segregação pode atingir níveis muito profundos, mas normalmente ela só avança até o momento em que a conclusão que se busca é alcançada. Nosso cérebro tem a capacidade de diferenciar ou evidenciar objetos, ainda que sobrepostos. Isso se deve à variação de forma e estética que um elemento tem em comparação com o outro. Na imagem, podemos identificar diversos planos em que a ação decorre. O vidro, que indica que as pessoas estão protegidas no meio externo. A mulher em primeiro plano, que representa o ápice da ação na imagem. A criança e o idoso, apesar de comporem o fundo da imagem, podem ser separados pela sua atitude, de incompreensão da menina ou de preocupação do idoso. Todas essas camadas podem ser individualizadas, segregadas, pois cada uma tem a sua forma, sua função, sua característica de sexo, idade e atitude. A próxima lei da Gestalt é a da unificação. A unificação da forma consiste na igualdade ou semelhança dos estímulos produzidos no campo visual. A unificação se verifica quando ocorrem os princípios de harmonia e equilíbrio visual, e, acima de tudo, a coerência formal das partes ou do todo, como o peso de suas linhas, proporções, retas e linhas com ligações suaves. Um objeto formado por várias unidades pode ser harmoniosamente simétrico ou não, quando ocorre um peso igual de pregnância, proximidade, unidade e semelhança entre os objetos de um mesmo composto, podemos dizer que é uma unificação perfeita. Assim como a lei da segregação, existem vários níveis de classificação que variam de pior para melhor organização da forma. Um exemplo de unificação perfeito são as mandalas, que utilizam na proporção balanceada dois princípios da Gestalt, semelhança e proximidade, para criar composições simétricas e agradáveis. Sintetiza perfeitamente o equilíbrio simétrico, com os pesos visuais opostos contrabalançados e distribuídos igualmente. Sua forma e harmonia são plenas. Suas curvas são suaves e tangenciam umas às outras. Sua forma fechada mantém os elementos coesos e reforçam a unidade da figura. Seu ponto central irradia toda a energia que parece surgir da forma, mas essa energia flui de maneira suave e sem cortes bruscos. Sua estética é limpa e os pesos desiguais de suas linhas são elegantes e bem proporcionados. O princípio da unificação é o que permite identificar semelhanças estéticas pela comparação. Duas versões de um mesmo texto, escritas com tamanhos equivalentes de corpo, mas em duas fontes diferentes, são claramente distinguíveis. O conjunto formado pelo tipo de traço da fonte, uma semelhante ao traço de giz, a outra sólida. A primeira com elementos que remetem à escrita feita à mão, a segunda com mais característica de letra tipo imprensa.
O princípio da unificação da forma é facilmente compreendido por meio desses 4 exemplos. Na primeira figura, temos uma unificação perfeita, pois possui equilíbrio e harmonia pelas próprias leis da Gestalt da proximidade, semelhança, fechamento e boa continuidade. Na segunda, a unificação é prejudicada pela ausência de um elemento e pela unidade de outra cor, o que cria um ruído visual. Na terceira figura, a unificação é ainda mais prejudicada pela ausência de 2 peças e pela forma circular e de cor diferente de uma terceira. Por fim, a unificação simplesmente desaparece, perde-se o equilíbrio e a harmonia pela completa desordenação e irregularidade formal e cromática. Vamos falar agora da lei do fechamento. O fator do fechamento estabelece ou concorre para a formação de unidades. As forças de organização da forma dirigem-se espontaneamente para uma ordem espacial que tende à formação de unidades em todos os segmentos fechados. Em outras palavras, obtém-se a sensação do fechamento visual da forma pela continuidade em uma ordem estrutural definida, ou seja, por meio de agrupamento de elementos, de maneira a constituir uma figura total mais fechada ou mais completa. Nosso cérebro completa os elementos faltantes para que as formas se tornem mais claras e evidentes. Importante não confundir a sensação de fechamento sensorial, proposto pela lei do fechamento, com o fechamento físico, o contorno real, presente em praticamente todas as formas dos objetos. Nossa interpretação visual tende naturalmente para o estabelecimento de unidades, uma vez que isso facilita nosso entendimento da forma. Dentro dessa capacidade, tendemos sempre a buscar o fechamento visual de imagens abertas ou vazadas. A logomarca do WWF é exemplo prático dessa tendência. Inicialmente mais fechada, com contornos bem definidos e detalhes como garras e olhos, foi perdendo elementos ao longo dos anos. Primeiro as garras, depois os olhos. Desses últimos, somente restaram os contornos negros característicos nos pandas. Sua primeira versão, não fechada, ainda apresentava um ruído, sua fonte, com serifas que destoavam do todo arredondado do urso. A última versão já não apresenta essa distração, com a substituição da fonte serifada por outra sem serifa. Quando a imagem tem continuidade fluida, podemos facilmente fazer o fechamento visual de uma imagem vazada e assim conceder a ela um significado. A evolução da logomarca do whisky Johnnie Walker é um bom exemplo da simplificação que descaracterizou o elemento inicial. A figura altamente detalhada dos anos iniciais demorou a dar lugar a uma composição mais simples. Porém, quando o fez, radicalizou demais a eliminação dos traços do personagem, tornando-o sem rosto e, consequentemente, sem expressão. A nova versão do design trouxe de volta a presença de traços do rosto do personagem, remetendo à marca original sem detalhar demais os elementos. Apenas o necessário para dar vida ao personagem foi acrescentado, sem excessos. Continuidade ou continuação é definida como a impressão visual de como as partes se sucedem por meio da organização perceptiva, de modo coerente, sem quebras, interrupções ou descontinuidades, na sua trajetória ou na sua fluidez visual. Significa também a tendência dos elementos de acompanharem uns aos outros, de maneira tal que permitam a continuidade de um movimento para uma direção já estabelecida, por meio de unidades formais como pontos, linhas, planos, volumes, cores, texturas, brilhos e outros. A continuidade com fluidez visual concorre quase sempre no sentido de se alcançar a melhor forma possível do objeto, a forma mais estável estruturalmente em termos perceptivos. Nesse caso, a Gestalt a qualifica utilizando o adjetivo de boa continuidade ou boa continuação. Temos a tendência de enxergar uma ligação entre os pontos e dar sentido, como um exemplo um sopro de ar ou o vento. A continuidade fala sobre as nossas preferências por formas sem interrupção, garantindo maior fluidez, o que facilita nossa mente a prever o movimento das formas. Assim,
A continuidade fluida é preferível por ser mais estável estruturalmente e, portanto, parecer mais natural e agradável. O círculo, a esfera e suas variantes elípticas definem a configuração formal de melhor continuidade, uma vez que o percurso do olhar do espectador não sofre nenhuma interrupção ou desvio brusco de seu percurso. Essa impressão é ainda maior se os formatos das elipses seguirem uma coerência com o movimento sugerido pela linha imaginária que as une. A fluidez de continuidade sugerida pelas linhas intermitentes das estradas é reforçada pelo paralelismo com as laterais da própria estrada, com a perspectiva que o nosso olhar capta quando acompanha as linhas, e evoca um convite ao movimento infinito, já que se dirige ao horizonte. A sensação é tão forte que, mesmo com a interrupção momentânea causada por uma curva ou elevação, não é quebrada a dinâmica sugerida pelas linhas e nos faz seguir indefinidamente pelo trajeto. A continuidade também nos sugere placidez, harmonia e paz. Nossa tendência a seguir a continuidade de linhas ou formas próximas entre si tem ligação com a maneira como interpretamos as sequências fluidas e seus opostos, as quebras de sequência. Enquanto as primeiras sugerem ordem, harmonia, continuidade, leveza, as quebras de sequência sugerem desarmonia, ruptura, alterações bruscas e pouco previsíveis. As curvas sinuosas de um violão nos sugerem calma, tranquilidade e paz de espírito. Já os traços retos e angulares de uma guitarra tendem a nos identificar com sons mais agressivos, acordes dissonantes e ritmos mais frenéticos. Vamos falar agora da lei da proximidade. Elementos ópticos muito próximos uns dos outros tendem a ser vistos juntos e, por conseguinte, a constituírem um todo ou unidades dentro de um todo. Tanto maior será essa sensação, quanto mais próximos entre si e mais afastados de outros elementos ou figuras eles estiverem. Porém, se as separações forem minimamente marcadas, a sensação de proximidade já se instala. Em condições iguais, os estímulos mais próximos entre si, seja por forma, cor, tamanho, textura, brilho, peso, direção ou localização, terão maior tendência a ser agrupados e a constituir unidades. Importante observar que a proximidade e a semelhança são dois fatores que muitas vezes agem e reforçam-se mutuamente, tanto para formar unidades quanto para unificar a forma. Tendemos a interpretar elementos próximos como sendo do mesmo grupo. Portanto, eles costumam ser vistos como unidades ou partes específicas de uma unidade, mesmo que quaisquer outros elementos formais, como idade, forma, brilho, contorno, peso, entre outros, sejam comuns aos demais elementos do conjunto, que não mantenham a mesma relação de continuidade que está estabelecida entre um grupo mais próximo. Numa pausa de café, durante uma reunião ou conferência, por exemplo, conseguimos identificar pequenos grupos ou subgrupos do grupo principal, pela proximidade que mantém entre si. Embora todos no grupo pertençam a uma determinada categoria, o que os une de uma certa maneira, a proximidade física tem uma força maior de influência na nossa avaliação da cena. Quando a relação de proximidade é reforçada pela semelhança dentro do mesmo grupo e pela diferença dos que não estão próximos fisicamente, especialmente por alguma característica forte como cor, peso, linha, plano, a tendência fica ainda mais forte. O exemplo mais característico dessa afirmação é o desfile de delegações nas aberturas de Jogos Olímpicos. A organização das delegações em blocos bem estruturados, precedidas pelas bandeiras dos seus países, seus uniformes, suas características étnicas, tudo concorre para que os grupos sejam individualizados dentro da enorme quantidade de pessoas que normalmente participam desses eventos. Lei da semelhança. A igualdade de forma e de cor desperta também a tendência de se construir unidades, isto é, de estabelecer agrupamentos de partes semelhantes. Em condições iguais, os estímulos mais semelhantes entre si, seja por cor, forma, tamanho, peso, direção e localização, terão maior tendência a ser agrupados, a constituir partes ou unidades. Em condições iguais, os estímulos originados por semelhança e em maior proximidade terão também maior tendência a serem agrupados, a constituírem unidades. A semelhança e a proximidade são dois fatores que, além de concorrerem para a formação de unidades, concorrem também para promover a unificação do todo, daquilo que é visto no sentido da harmonia e equilíbrio visual. Ovos organizados em uma bandeja
são um excelente exemplo do princípio da semelhança. O perfeito equilíbrio da distância entre as unidades, suas semelhanças em forma, tamanho e cor, sua ausência de irregularidades na superfície, sem predomínio de uma ou outra, causam um efeito e um interesse imediatos, frutos de uma grande atração e instigação visual, sem concorrência de outras distrações ou pontos focais. Imagens de objetos semelhantes, especialmente os dispostos de forma regular, em número, volume e de forma que uma grande quantidade esteja presente numa mesma cena, são consideradas altamente satisfatórias pela maioria das pessoas. Isso pode ser constatado pelos inúmeros filmes e programas produzidos em indústrias, onde a escala monumental de objetos extremamente semelhantes é o principal atrativo do interesse do público. Por vezes, a semelhança não é tão marcada. Não ocorre a repetição numerosa de uma mesma figura, nem sua disposição rigorosamente regular, mas ocorre em elementos de composição estética como cor, peso do traço, estilização do traço, dimensões. Mais sutil, essa forma de apresentação do princípio da semelhança não tem, porém, menos força de atração. Exemplo disso é a marca da Unilever, que tem grafismos e elementos que reforçam valores que a companhia quer vincular à sua persona, com a mesma cor que tinge o nome da marca, reforçados pela proximidade entre si e dispostos de tal maneira que, por continuidade e fechamento, podemos visualizar a letra inicial da marca. Para reforçar a unificação, a forma da logo segue as formas orgânicas e fluidas dos elementos que a sugerem a letra U. Chegamos à última e mais importante lei da Gestalt, a da pregnância da forma, ou da simplicidade. O termo pregnant significa concisão, ou, em algumas traduções mais livres, boa figura. A pregnância da forma é a lei básica da percepção visual da Gestalt, e diz que nossa percepção tende, tanto quanto a situação permita, a procurar harmonia e equilíbrio, de forma a encontrar sua representação mais simples, concisa, dentro das condições que a forma permite. Em outras palavras, podemos afirmar que um objeto com alta pregnância é aquele que tende espontaneamente para uma estrutura mais simples, equilibrada, homogênea e regular. Apresenta um máximo de harmonia, unificação, clareza formal e um mínimo de complicação visual na organização de suas partes ou unidades de composição. Aqui nós temos 3 exemplos, em ordem decrescente de pregnância, que demonstram como é importante para a legibilidade do texto o contraste que ele apresenta com o fundo. No primeiro quadro, com o texto em branco sobre fundo preto, o alto contraste proporciona uma maior facilidade de leitura ou um índice altíssimo de pregnância. No segundo quadro, com o texto em verde e o fundo em vermelho, o contraste cai sensivelmente. E também cai a facilidade de leitura, o que resulta num índice baixo de pregnância. O último quadro tem um contraste muito baixo devido à cor amarela de seu fundo, que mal destaca o texto escrito em branco. Índice baixíssimo de pregnância. Estes 3 relógios têm um nível de pregnância progressivamente pior. O primeiro relógio tem muito poucos elementos, com um mostrador em alto contraste, linhas sóbrias e sem elementos distrativos ou que causem confusão visual, e apresenta altíssima pregnância. O segundo relógio já tem uma pregnância baixíssima, com excesso de componentes, mas ainda apresenta elementos harmônicos, como os mostradores dispostos em triângulo, os botões em simetria do lado direito da caixa e facilidade de leitura devido ao contraste entre o fundo e marcações e textos. Já o último relógio, também com índice baixíssimo de pregnância, apresenta uma total desarmonia visual, com elementos aparentes no fundo do mostrador, dispostos de forma não simétrica, sem uma escala única, com marcações em dourado sobre o fundo branco, o que dificulta bastante a leitura. A forma será mais rapidamente assimilada quando apresentar maior harmonia, unificação e clareza, com o mínimo possível de complicação visual em sua organização. Essa organização deve prezar por uma estrutura que proporcione fácil compreensão e rapidez de leitura e interpretação. Em resumo, a lei da pregnância funciona efetivamente como uma interpretação analítica conclusiva sobre o objeto como um todo. É uma análise instantânea de sua coerência com o objeto, um juízo definitivo que é feito com relação à qualidade da organização visual da sua forma, podendo atribuir a ele um valor dentro de uma escala que vai de baixa pregnância, média pregnância ou alta pregnância.
Com base no que vimos até agora, a Gestalt também apresenta os comportamentos automáticos da mente para que estes sejam usados na construção de formas mais claras, ao evitar estímulos ambíguos, desarmônicos e os ruídos visuais. Proporção áurea, número áureo ou de ouro, ou seção áurea é uma constante, ou seja, um número fixo, real, ou seja, representa uma quantidade, algébrica, porque simplifica e generaliza a aritmética para fins de cálculo, e irracional, ou seja, é um número real que não pode ser reduzida a uma fração com numerador e denominador inteiros. Pitágoras, o pai da matemática, foi o primeiro que escreveu sobre a proporção áurea. Em cerca de 500 a.C., ele utilizava essa proporção para explicar a harmonia, o cosmo e a alma. Estudada então por filósofos e matemáticos como Platão, Euclides, Kepler e Ohm, ocorre com frequência em diversas estruturas da natureza, nas proporções do corpo humano, no crescimento de populações, entre outros. Essa onipresença faz com que seja considerada universalmente como um padrão de beleza natural, equilíbrio e harmonia. Sua utilização resulta em composições visuais orgânicas e naturais, esteticamente prazerosas de se olhar. Foi atribuída no século XX a letra grega Φ como seu símbolo, por ser esta a letra inicial de Fídias, escultor e arquiteto encarregado da construção do Párteno, em Atenas, uma das mais grandiosas obras que usa a proporção áurea como base. Está presente também nas proporções utilizadas na construção da pirâmide de Gizé, no teto da Capela Sistina, entre outros. Na antiguidade se referiam a ela como sendo uma oferta de Deus ao mundo, pois se acreditava que ela representaria a proporção mais perfeita da natureza. Leonardo da Vinci sugeriu o nome proporção divina e a utilizou em inúmeras obras e estudos, inclusive no famoso estudo Homem Vitruviano, além da Mona Lisa. A proporção áurea ocorre quando uma linha é dividida em duas partes, e a parte mais longa, denominada A, dividida pela parte menor, denominada B, é igual à soma de A mais B dividida por A. A relação entre A e B, assim calculada, será de 1 para 1,618, ou como já vimos, a constante φ. Parece complicado, mas é apenas o cálculo que permite reproduzir em qualquer escala a relação de 1 para 1,618, já observada na natureza. Podemos utilizar esse cálculo para projetar essa relação em qualquer trabalho artístico e reproduzir nele, mesmo que subliminarmente, a mesma sensação de beleza natural e orgânica. A sequência de Fibonacci é uma sucessão infinita de números que obedecem a um padrão em que cada elemento é a soma dos dois números anteriores a ele. Assim, após estabelecermos os números iniciais como sendo 0 e 1, teremos 0 mais 1 igual a 1, 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 2 igual a 3, 2 mais 3 igual a 5, 3 mais 5 igual a 8 e assim sucessivamente. Foi proposta pelo matemático italiano Leonardo Fibonacci, que viveu entre 1170 e 1250. Foi elaborada a partir da observação realizada por ele no crescimento de uma população de coelhos. É uma simplificação da ideia do número áureo que resulta em números inteiros, que seguem uma progressão com razão aproximada do número áureo. Se escolhermos aleatoriamente qualquer par de números consecutivos dessa sequência, a divisão do menor pelo maior será muito próxima da razão áurea, tanto mais próxima quanto maiores forem os números escolhidos. Como, por exemplo, 3 dividido por 5 igual a 1,666. 13 dividido por 21 igual a 1,625. Ou 144 dividido por 233 resulta em 1,618. Partindo então da sequência numérica da sequência de Fibonacci, podemos colocar esses números como medidas das laterais de um quadrado, criando um quadrado com lateral correspondente a cada número da sequência. Um quadrado com uma medida de lado, outro quadrado com uma medida de lado, o seguinte com 2 medidas de lado, o próximo com 3 medidas de lado, o seguinte com 5, depois com 8 e assim sucessivamente. O arranjo dos quadrados obtidos resulta no retângulo áureo. Ao se traçar uma linha circular ligando dois ângulos opostos, obtemos a espiral áurea. Essa espiral, que se parece com a concha de um caracol, é largamente utilizada em obras de pintura do passado e ainda hoje é utilizada em design de produtos, páginas da internet, logomarcas, etc. São inúmeros os exemplos de ocorrência da espiral áurea na natureza
e nas obras humanas. Acredito que, a partir dessa aula, você vai passar a notar cada vez mais essas imagens no seu cotidiano. Chegamos ao final dessa aula. Hora de relembrar nossos assuntos principais de hoje. Gestalt, compreensão ou consciência do todo como uma unidade diferente da mera soma das partes. Proporção áurea, relação amplamente presente na natureza, que é considerada orgânica, harmoniosa e agradável aos olhos. Eu espero que essa aula tenha deixado claro para vocês o quanto a natureza influencia nossa percepção do mundo e nossas criações, e o quanto nosso subconsciente está o tempo todo ligado e nos conectando com o mundo à nossa volta. Para terminar, 2 sugestões de leitura. A primeira é a História da Beleza, de Umberto Eco, que é um ensaio sobre as transformações do conceito do belo através dos tempos. Além de ser lindamente ilustrado, o autor utiliza uma linguagem absolutamente original e inteligente para discutir esse conceito tão complexo. A segunda dica é Arte Gestalt, Padrões que Convergem, de Jane Ryan. Nesse livro, a autora relata a experiência artística em terapia com indivíduos e grupos, realizadas no campo da educação e do crescimento individual. Sugere algumas instruções simples para atividades artísticas no contexto terapêutico e educacional. Hoje ficamos por aqui. Com a ementa de Fernando Medeiros, vídeo, áudio, texto e pesquisa de Zé Paulo Cardeal, aguardo vocês amanhã para mais uma aula, que vai tratar sobre a nossa matéria-prima principal, a luz. Um abraço e até lá!